A paz do Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente com a minha mãe. A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Chegou o momento maravilhoso do nosso devocional. Estamos felizes porque hoje vamos começar um novo livro, né? Hoje nós vamos estar lendo a carta aos Gálatas, a epístola, né? Epístola e carta é a mesma coisa. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. A gente terminou Coríntios, né? E agora estamos dando início aos Gálatas. Vamos ler, só trazer algumas informações que eu sempre gosto de trazer no início de cada livro. Então, o autor é Paulo, claro, né? O ano que foi escrito foi 54 e 55 depois de Cristo. Propósito e característica da carta aos Gálatas. Sabemos que foi o apóstolo Paulo quem fundou as igrejas da Galácia. Todavia, logo depois dos Gálatas terem recebido o verdadeiro evangelho que havia sido pregado pelo apóstolo, surgiram pessoas que começaram a se levantar contra o ministério de Paulo e também a pregar um outro evangelho completamente distorcido do que tinha sido ensinado. Basicamente, esse falso evangelho que estava sendo pregado ensinava que os gentios que se tornavam cristãos deveriam seguir as tradições judaicas e praticar as obras da lei. Por isso, influenciaria diretamente no processo de salvação. Assim, esses falsos mestres ensinavam aos Gálatas que a fé em Cristo não era o suficiente, mas eles também deveriam praticar a circuncisão. Uma das principais táticas dessas pessoas era atacar pessoalmente o apóstolo Paulo. A defesa feita pelo próprio apóstolo no decorrer da epístola aos Gálatas nos ajuda a entender um pouco o tipo de artimanha que esses indivíduos estavam utilizando. Em Gálatas 2, do 1 ao 10, Paulo fala de sua relação com os apóstolos de Jerusalém, os líderes da igreja primitiva, destacando sua autoridade apostólica e legitimidade do evangelho que ele anunciava. Talvez com isto ele estivesse respondendo a algum tipo de acusação que afirmava que, de alguma forma, ele era insubordinado e agia por conta própria, sem autorização dos anciãos da igreja. É possível também que tenham acusado o apóstolo de ter mudado de ideia quanto ao seu parecer em relação aos gentios que se tornavam cristãos, ou seja, sugerindo que Paulo teria inicialmente defendido a circuncisão, mas depois mudou seu discurso para poder atrair mais facilmente os gentios. Sobre isso, o próprio apóstolo deixou bem claro que sua mudança de pensamento aconteceu em decorrência de uma revelação divina recebida diretamente de Cristo. Isso está registrado em Gálatas 1, do versículo 11 ao 24. Infelizmente, como toda heresia, rapidamente esse falso evangelho começou a se alastrar entre os Gálatas, fazendo com que eles abraçassem o falso ensino, questionassem a autoridade de Paulo e iniciassem um processo de disseção do verdadeiro evangelho. Essa era a situação dos Gálatas quando o apóstolo escreveu essa epístola, onde vários crentes queriam estar sob o jugo da lei e ser principalmente circuncidados. O resultado foi uma série de conflitos e dissensões na comunidade cristã da Galácia. Logo, o principal propósito de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas foi expor a verdade sobre o Evangelho, mostrando a suficiência da obra de Cristo e ensinando que a salvação vem pela fé no Senhor Jesus. Na Epístola aos Gálatas, Paulo foi enfático ao afirmar
que a salvação é um dom gratuito de Deus, que todo o processo pertence a Ele. Isto é, não é, não qualquer participação humana na salvação, e que tudo se resume na graça de Deus e não no merecimento do homem, que apenas pode recebê-la pela fé e não por obras. E por fim, o apóstolo também demonstrou toda a sua indignação ao explicar que aqueles agitadores negavam completamente os pontos principais do verdadeiro evangelho de Cristo. Também alertou que o novo ensino transmitido por eles corrompia o evangelho genuíno e precisava ser combatido a todo custo. Na carta aos Gálatas, Paulo pregou sobre a obra redentora de Cristo na cruz, onde o Senhor carregou sobre si a maldição da lei que estava sobre nós, nos libertando do pecado e da morte, nos vestindo com sua justiça, nos unindo a Ele e fazendo-nos novas criaturas, nos dando o direito de adoção de filhos. O apóstolo também apontou para a verdade de que o Espírito Santo, que nos capacita a vivermos de uma forma que agrada a Deus. Então, vamos estar iniciando e hoje nós vamos ler o capítulo 1, o 2 e o 3. O capítulo 1, Prefácio e Saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias.
e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Capítulo 2. Não tem título. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por isso, por causa dos falsos profetas que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na carta, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar. Só um minutinho. Se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmo também somos achados pecadores. É, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor.
porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Capítulo 3. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Se em vão que tenhais padecido, será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé, benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que estão das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela fé ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido testamento anteriormente confirmado por Deus a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado,
para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados pela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Graças a Deus, terminamos a nossa leiturinha de hoje, né? Leitura abençoada. Que Paulo, né, mais uma vez, zeloso pelo Evangelho de Cristo, está alertando os irmãos da Galácia, né, que estavam recebendo um outro ensinamento, querendo desfazer tudo aquilo que Paulo tinha feito, né, aquela sementinha que Paulo tinha plantado no coração dos Gálatas. Por esse motivo, Paulo escreveu essa carta alertando os irmãos do verdadeiro evangelho, que não se tira nem se acrescenta, ele já é completo. Que Deus possa abençoar a cada um que nos acompanha. Vamos agora orar e agradecer a Deus por tudo. Papai do céu, muito obrigado pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha família. Abençoa, Senhor, os missionários, sobre todas as necessidades deles, Papai do céu. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.